Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Ana, estou aqui com os meus amigos, Paula e Márcio. A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre os próximos artigos do nosso módulo, começando com o artigo 112. Mas antes, eu queria ressaltar para vocês que o menor de 18 anos ele é inimputável, ou seja, ele não pode ser penalmente responsável. Também falando que a gente aqui está estudando sobre o ECA, né? Então, o conteúdo basicamente é de menor de idade, crianças e adolescentes. Então, vamos lá. Artigo 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Nesse artigo, a gente tem vários tipos de medidas que são as consequências, né, daquele ato. Não é tão criminoso, mas é um ato errado. Vamos chamar de um ato errado. A primeira é a advertência. Ela é a mais branda das medidas socioeducativas, devendo ser reservada para os atos infracionais considerados leves, envolvendo a lesão a bens jurídicos de menor relevância, além de ser destinada aos adolescentes de primeira vez, ou seja, aqueles que nunca cometeram nada, nunca aconteceu nada que eles tivessem um registro, né? A segunda é a obrigação de reparar o dano. Isso já, o próprio nome já diz, né? No âmbito criminal, não nos convence que seja a obrigação de reparar o dano uma pena autônoma, pois, em verdade, é uma decorrência natural da condenação, independente da pena aplicada. Mas, no cenário infanto-juvenil, é completamente viável. O amadurecimento do jovem decorre ao longo dos anos, sempre dependendo das suas condições reais de vida, de quem o cerca e o controla, mas, acima de tudo, de quem o aconselha e impõe limites. Lembrando também que a gente, no direito, estuda que a pena, a consequência, né, ela é como se fosse um ato para a pessoa não cometer aquilo de novo. Ela não é vingança de jeito nenhum, a gente não usa a palavra vingança. A pena ela serve para que aquele ato não seja cometido de novo. E com crianças e adolescentes, é o mesmo raciocínio. Essas são medidas para que aquilo não aconteça, são medidas para que a gente consiga colocar a pessoa num caminho que ela vai conseguir viver sem aquela culpa, sem voltar a cometer os mesmos atos errados, né? Terceiro, prestação de serviços à comunidade. No campo penal, cuida-se da denominada pena restritiva de direitos, considerada alternativa ao regime carcerário como medida de política criminal, evitando-se os males da segregação. No âmbito da infância e juventude, não foge a regra, pois evita o prejuízo da internação, transmitindo ao adolescente a noção ética do trabalho honesto, momente presente, em benefício de quem necessita. Então, assim, gente, já adiantamos que a internação, ela é bem pesada. Ela é só em último caso mesmo, daqui a pouco a gente chega lá. A próxima é a liberdade assistida. Cuida-se de medidas de acompanhamento do adolescente em moldes similares ao SURSE, suspensão condicional de pena, imposto ao criminoso maior de 18 anos. Designa-se uma pessoa capacitada para acompanhar o caso, devendo esse orientar e promover socialmente o adolescente e sua família, dando-lhes orientação ou colocando-os em programas de auxílio e assistência social. Não sei se aqui vocês conhecem Um Estranho no Paraíso, The O.C. A gente consegue fazer um link com isso. Lógico que lá o sistema judiciário é muito diferente, né? Nos Estados Unidos é muito complicado. Mas é basicamente aquilo: vai ter uma pessoa que vai assistir, que vai cuidar daquele jovem que cometeu um imposto, né? Um ato criminoso, um ato errado. Inserção em regime de semiliberdade é uma das duas medidas socioeducativas restritivas da liberdade do adolescente, obrigando-o a se recolher, no período noturno, em uma unidade de atendimento específica, enquanto estuda ou trabalha durante o dia. Equivale no campo do direito penal ao regime aberto, no qual o sentenciado se recolhe na casa
do albergado à noite, podendo sair durante o dia para trabalhar ou estudar. Esse aqui, ele antecipa a internação, ou seja, a inserção em regime de semiliberdade e a internação, elas andam lado a lado. Não é tão grave, né, quanto a última instância, mas mesmo assim já tira um pouquinho da liberdade ali da pessoa. E, por fim, a internação em estabelecimento educacional. É a mais severa medida socioeducativa, pois restritiva da liberdade, devendo ser aplicada somente aos atos infracionais efetivamente graves, conforme dispõe o artigo 122 dessa Lei da Criança e do Adolescente. Tratando-se de medida extrema, rege-se pelos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. A gente também tem aqui um inciso que fala: qualquer uma das previstas no artigo 101, primeiro a sexto. Então, assim, daqui a pouco a gente vai chegar nesse caso. Lembrando também que os artigos anteriores, tem vários vídeos aqui no canal que vocês conseguem assistir, a gente comentando eles, tá? Próximo tópico. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Gente, é sempre de acordo, né? É sempre condizente. Não pode ser uma coisa completamente fora da realidade. A pena, que né, não é exatamente uma pena, é uma medida, ela tem que ser realmente para reeducar, é uma reeducação, né? Então a gente fala que tem que ser no mesmo peso, na mesma medida. Em hipótese alguma e sob pretexto algum será admitida a prestação de trabalho forçado. Lembrando também que trabalho forçado é inconstitucional, tá? Artigo 5º, a gente consegue ver lá na Constituição que qualquer tipo de trabalho forçado não tá certo. Então, se alguém já aconteceu, né, de vocês conhecerem alguém que acabou sendo forçado a algum trabalho, ou até mesmo você, isso não é certo, saiba que fizeram muito errado. Próximo tópico: os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado em local adequado às suas condições. Devem receber tratamento médico em hospital ou lugar adequado. Gente, tem que ter profissional da saúde conseguindo ali acompanhar a pessoa. Não, a pessoa não pode ficar sozinha, ela é incapaz, né? A gente fala que ela é incapaz mentalmente. Então, sempre tem que ter uma pessoa ali para tomar as decisões por ela e protegê-la também, né? Proteger a pessoa ali que não consegue e as pessoas no mundo. Tem que ter esses dois tipos de proteção. Eu quero também falar para vocês sobre o princípio da insignificância. Cuida-se de uma decorrência do princípio da intervenção mínima advindo do direito penal. Vem ali do tópico que eu falei para vocês, de que dependendo da pena, dependendo da ação, é muito complicado, porque quando a gente fala de criança e adolescente, é uma regra totalmente diferente. É uma regra que tem que proteger mais ainda as pessoas, mais ainda aquela criança, aquele adolescente e o mundo exterior. Então, a gente usa muito o princípio da insignificância para isso. Prescrição da medida socioeducativa, dispõe na súmula 338 do STJ. A prescrição penal é aplicável nas medidas socioeducativas. Ou seja, aqueles itens que eu falei para vocês ali no comecinho. Ó, vamos relembrar. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. Agora, para o artigo 113, aplica-se a este capítulo o disposto nos artigos 99 e 100. Ó, gente, sempre a gente está voltando nos artigos anteriores, então realmente não percam os vídeos. Assistam em ordem que vocês vão entender melhor. Medidas socioeducativas isoladas ou cumuladas. Existe essa diferença. A maneira isolada é uma única medida em face do ato infracional, ou acumulada, duas medidas em razão do ato infracional. Isso acontece, de novo, por conta daquela relação, né? daquela correlação do que você faz e o que você recebe. Medidas socioeducativas substituídas também existe dentro desse artigo. Agora, para o artigo 114,
A imposição das medidas previstas no inciso 2 ao 6º do artigo 112 pressupõe a existência de provas suficientes da autoria e da materialidade da infração, ressalvada a hipótese de remissão nos termos do artigo 127. Parágrafo único. A advertência poderá ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes da autoria. Devido ao processo legal e aplicações das medidas socioeducativas, um dos mais relevantes princípios constitucionais é a presunção da inocência. Então, é aquela coisa, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Aplicabilidade da advertência. Como expusemos na nota anterior, esse parágrafo é inconstitucional, na exata medida em que fere o devido processo legal. Ninguém pode sofrer qualquer espécie de sanção, por menor que seja, sem a prova certa da materialidade e da autoria. Artigo 115. A advertência consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. Conteúdo e forma de advertência. Conforme já expusemos anteriormente, a advertência pode ser encarada como um aconselhamento ou uma reprimenda verbal. Esse aqui volta também ali quando a gente está falando da pessoa que acompanha, né? Que sempre tem que ter alguém cuidando daquela criança e daquele adolescente. Então, é isso, gente. Essa foi minha parte. Agora eu passo a palavra para os meus colegas. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Paula, já estive aqui com vocês em outros vídeos. E como a Ana vem falando, né, eu vou aprofundar um pouquinho mais nisso que ela já começou a tratar com vocês, por exemplo, na questão da obrigação de reparar o dano, né? Há três possibilidades de reparação do dano que o menor causou, e são elas a restituição da coisa, que é a forma mais simples, que seria devolver para a vítima, né? Por exemplo, um objeto que foi subtraído de forma integral. É uma medida mais branda, né? E ela não é aplicada geralmente individualmente. Por quê? Pode ter ocorrido a subtração com violência, como por exemplo um roubo. E aí, nesse caso, geralmente ela vai ser adequada com a acumulação de uma outra medida aí, né? Que seria, no caso, por exemplo, uma liberdade assistida acompanhada da restituição da coisa. Então, a gente tem aí também uma outra forma, né? Que o menor vai diretamente ali, como se diz, reparar o dano. E essa outra forma seria o ressarcimento do dano. Ele não pode devolver, mas ele pode dar um valor equivalente àquela situação. Lembrando que não é os pais ou responsáveis, é o menor quem vai dar aquele valor equivalente. Por quê? Por exemplo, subtraiu um aparelho celular. Ele não tem mais esse aparelho, né? Vai ver quanto que ele valia e aí vai devolver esse montante à vítima. Então, a obrigação é do adolescente, porque senão não teria o sentido educacional aqui dessas medidas, certo? E aí também o objetivo, né, do dispositivo é justamente incumbir o jovem de arcar com o prejuízo de uma coisa que a própria conduta dele causou. Então, ele tem que ter a consciência da relevância, né, daquela reparação, por isso que tem que ser, por exemplo, fruto do trabalho próprio dele, ter aquele dinheiro, aquela condição, para ressarcir ali a vítima. Uma outra forma seria compensar o prejuízo de qualquer forma, né? Não sendo viável nem devolver a coisa no estado original, nem tampouco ter condição de reparar o dano, o jovem ele pode habilitar a compensar a vítima de uma forma diferente, como, por exemplo, desenvolver algum serviço do qual ele é especialista. Então, seria uma compensação, certo? Através de uma prestação de serviço a uma pessoa ofendida. Por exemplo, o menor ele é muito bom com pintura de parede, não sabe fazer isso. Ele pode se oferecer ali com aquela vítima, negociar, prestar aquele serviço na casa da vítima em troca da reparação do dano, né? E também lembrando que essas três medidas aí, elas podem ser substituídas, certo? Porque ela pode não funcionar quando escolhida, mesmo sendo três diferentes possibilidades. Então, o juiz ele é autorizado a substituir essa medida por outra, caso essa se frustre. E aí também é esperado, óbvio,
uma medida similar, como, por exemplo, prestação de serviço à comunidade, ou uma forma mais branda, que seria uma advertência. Fora da obrigação de reparar o dano, a gente tem aí, nos próximos artigos, né, eu estou tratando aqui do artigo 116 ao 120 do ECA. No 117, a gente tem aqui a questão da prestação de serviço à comunidade, né? A submissão de um adolescente a essa prestação de serviço à comunidade, ela também tem um sentido educativo. A intenção aqui seria que o adolescente fosse obrigado ali a tomar consciência dos valores que supõem a solidariedade social praticada no nível mais expressivo. Por quê? Porque essa prestação de serviço à comunidade coloca ele frente a frente a situações bem complicadas, a pessoas em situações complicadas, como, por exemplo, pessoas doentes e situações assim, certo? Nessa mesma esteira aí, a gente vê também a prestação de serviço à comunidade como uma medida socioeducativa, né? Que se reveste hoje de um grande e profundo significado pessoal e social para o adolescente, autor de algum ato infracional. Porque tem grande apelo comunitário e também educativo. E não é só no cenário da infância e juventude que a prestação de serviço é uma das proveitosas sanções que foi idealizado pelo Estado, né? No caso aí, os criminosos adultos, eles também têm essa possibilidade, porque a gente consegue unir aqui uma obrigação cujo caráter ele educa ou reeduca, ele tem um fundo ético que agracia a parte mais carente da comunidade também, além de ser bom para quem cometeu aquele ato. Sobre o prazo de cumprimento, né, dessa prestação de serviço, é no máximo 6 meses, não tem um tempo mínimo. Deveria ter sido previsto, mas não foi. Então, em tese, pode ser de 1 dia até 6 meses. Entretanto, a gente espera aí quase sempre que o juiz imponha um mínimo razoável de pelo menos 1 mês. Antes disso, não seria nem possível, né, avaliar o desempenho do adolescente numa tarefa ali ao qual ele foi designado, né? A prestação de serviço à comunidade, embora ela seja uma medida socioeducativa imposta pelo juiz, ela não pode ser de cumprimento forçado, porque não teria nem sentido, né, ali na prática essa situação, já que é para educar. E também porque não somente a Constituição Federal, mas também o ECA proíbe o trabalho forçado. Então, a medida ética, né, ela tem o seu alcance cumprido justamente quando o menor aceita voluntariamente fazer essa tarefa aí e cumprindo aí com essas entidades assistenciais. Então, quando não tem a voluntariedade, né, se ela fosse imposta essa medida aí, seria errado. Então, o jovem ele se negar a esse caso, outra medida vai ser imposta no lugar da prestação de serviços e pode ser, inclusive, mais rigorosa, mas ele tem o direito de negar essa prestação de serviços. Na execução da prestação de serviço, há basicamente 3 regras. Tem a jornada semanal de 8 horas, porque a ideia é manter um período similar a um dia de trabalho, né, que são 8 horas, que vai ser desenvolvido num único dia, sábado ou domingo, mas também pode ser dividido em menos horas por dia, incluindo aí os dias úteis. A intenção aqui é atingir 8 horas por semana, mesmo que separadas em horas e em dias diversos, se for viável ali no caso. Tem também que respeitar a aptidão do adolescente, não pode ali atribuir um serviço impossível para ele cumprir, que seja muito afastado da sua capacidade, da sua habilidade, porque isso daí já seria um fracasso anunciado, né? E também, seja qual for a tarefa atribuída ali ao adolescente, mesmo que condizente com a aptidão desenvolvida também por 8 horas semanais, ela tem que ser organizada, de um modo que não atrapalhe nem os estudos, nem o trabalho daquele menor. Por isso a gente menciona também a viabilidade, né, ali que eu falei, de separar as 8 horas em mais de um dia, em qualquer dia da semana. Essa regra corresponde exatamente ao preceituado para a prestação de serviço à comunidade para criminosos adultos, né? Nesse caso, quando é adulto, também se respeita a aptidão e não prejudica o seu trabalho. No caso do menor, os estudos ou o trabalho. Depois a gente começa a tratar aqui, a gente tratou da prestação de serviço, que é uma das formas, né? A gente tem também a questão da liberdade assistida, que já foi citada aí pela Ana. A liberdade assistida é uma das alternativas mais abertas dentre todas, porque ela admite a fixação inicial ali, como uma primeira medida imposta, ou como uma progressão.
a partir de uma medida mais severa. Por exemplo, o adolescente ele passa da internação para a liberdade assistida, dependendo do ganho que isso represente ao próprio interessado. Diante disso, inexistem requisitos específicos para a concessão da liberdade assistida. Embora prevaleça o programa de seguir a vida normal, acompanhado de um orientador, tal como se fosse, comparando aqui com o direito penal, a suspensão condicional da pena, ou seja, um período de prova em liberdade, né? Para o êxito da liberdade assistida, depende o quê? Do acompanhamento eficiente, né? O auxílio, a orientação adequados, e é preciso que o juiz que ele designe uma pessoa preparada, preferencialmente com curso superior, um psicólogo, um assistente social, que vai conseguir ali fazer o quê? Ela vai entender, né, melhor aquela situação. Porque se não tiver um recurso humano disponível para suprir a demanda da área da infância e juventude, é complicado. Porque nesse caso, a gente não tem profissionais ali disponíveis para isso, nem mesmo para um laudo e parecer urgente ali que está correndo naquela vara. Então, a gente tem um número ideal de profissionais ali, limitado, e não encontra o que seria realmente necessário, né? A gente tem o suficiente para uma vara inteira, para tomar conta de uma vara inteira, mas não tem, por exemplo, como conseguir tomar conta de tudo e ainda servir um único adolescente que está cumprindo a medida socioeducativa. Então, em face disso, uma das hipóteses prováveis é a designação da própria equipe interprofissional ali, multidisciplinar, que estiver em exercício na vara da infância e juventude, para poder acompanhar e assistir esse menor, né? A liberdade assistida, ela possui um período mínimo de 6 meses, e ela deve ser reavaliada a cada 6 meses, sem um prazo máximo, certo? Poderia até se argumentar aí que teria que ter um teto de prazo, né? Por causa para poder utilizar uma medida mais drástica, que seria a internação. Então, a gente pode até falar que seriam aí 3 anos, que é o que geralmente acontece, né? Mas não tem cabimento uma liberdade assistida por tanto tempo. Se tem um orientador competente, um adolescente que está empenhado ali, em 6 meses até 1 ano aproximadamente, está mais do que cumprida essa liberdade assistida. E aí, então, esse jovem teria uma educação adequada, teria aprimorado a responsabilidade, a disciplina. E da outra parte também, se o adolescente não seguir a orientação, desviando-se cada vez mais, né, do que seria esperado dele ali, o juiz ele vai valer da substituição dessa medida por uma outra mais severa, né? Ele poderia tirar da liberdade assistida, colocar em internação, e não precisa esperar aí, no caso, 3 anos para poder fazer essa mudança, né? Nunca é demais lembrar que a mudança para algo mais drástico, ela depende ali da oitiva do jovem e da defesa também. Ele tem o direito à defesa nesse caso. Então, a gente pode falar que a responsabilidade do orientador aqui, esse que eu citei, que de preferência tem que ser um profissional, né, que ele seja preparado. E ele vai fazer o que ali? Ele vai conduzir o adolescente, ele vai aconselhar, fiscalizar, ele vai estar ali para prestar auxílio, certo? É obrigação dele, por exemplo, a promoção social do adolescente e da família, porque eles precisam ter condições sociais e financeiras de se manter para viver honestamente, porque muitos dos atos infracionais eles são cometidos por questões de necessidade, infelizmente. Então, porque muitos dos atos eles estão ali conectados a motivo financeiro. Então, por exemplo, o menor ele vai fazer uma lesão patrimonial, ele vai traficar drogas porque ele precisa de dinheiro na sua família, certo? Então, a intenção aqui seria dar uma condição básica ali para aquela família onde o adolescente está imerso. Deve também garantir o aproveitamento escolar e a profissionalização desse adolescente, né? Porque, principalmente, é preciso cuidar para que ele tenha uma orientação profissional, que ele seja incluso ali no mercado de trabalho. Obviamente, o orientador ele não é obrigado a alcançar êxito na missão, certo? O foco dele ali é se empenhar na orientação profissional do menor, porque a gente sabe que não está tendo tantas oportunidades assim de emprego e de condições, né? É também obrigação desse orientador ali fazer um relatório do caso,
certo? Ele tem que mostrar ao juiz no relatório completinho ali para poder mostrar que ele fez um trabalho, e somente assim o juiz vai poder avaliar ali se teve sucesso ou insucesso da liberdade assistida, né? O relato ele também deve ser encaminhado à vara da infância e juventude, pelo menos a cada 6 meses, que é o período mínimo aí da medida, certo? Outra forma que nós temos aqui seria o regime de semi-liberdade, né, que é diferente da liberdade assistida. A semi-liberdade, ele pode ser ali determinado desde o início também. Tem algumas condições, tá? Inclui-se o adolescente numa unidade específica para recebê-lo durante a noite, permitindo que ele estude e trabalhe fora, ou então tem também a opção ali de inserir o jovem nessa mesma unidade durante o dia para trabalhar ou estudar, e aí ele dorme na sua residência durante o período noturno. O importante aqui, na essência, é a estadia desse menor na unidade destinada à semi-liberdade por uma determinada parte do dia, certo? As atividades externas, elas integram essa medida socioeducativa sem necessidade da autorização judicial. Então, vale dizer aqui que os dirigentes da unidade, eles podem orientar essa criança, esse adolescente, né? Geralmente são os adolescentes que vão ser orientados nesse caso, para participar aí de outras situações, em questão de trabalho e tudo mais, certo? Então, a gente tem isso como uma regra, né? Geralmente, não costuma ser exceção, geralmente são os dirigentes da unidade mesmo que orientam esses adolescentes aí. Conforme a gravidade do ato infracional, o juiz ele pode também determinar aí, na decisão do procedimento verificatório, o ingresso do jovem desde o início do sistema de semi-liberdade, certo? Porém, é viável também que tem uma progressão ali de quem vem de um sistema de internação. Então, se o menor estava internado, pode ser que numa próxima oportunidade ele entre nesse regime aí de semi-liberdade, certo? A internação para aguardar uma vaga no regime de semi-liberdade no campo da infância e da juventude não pode ocorrer, certo? É o tipo de coisa que a gente nem pensa nisso. O estudo aí, no caso, e a profissão são as metas, na realidade, cabíveis aos pais, né? Eu estou aqui falando constantemente que os menores vão ter que estudar, ter que trabalhar. Isso era para ser aqui no primeiro plano, fonte aqui do poder familiar, né? Mas não sendo possível, por causa de uma família desestruturada, aí entra a questão do apoio psicossocial, certo? Inclusive antes do menor de 18 cometer um ato infracional. Por isso que a gente tem várias medidas protetivas e tudo mais. Mas se ocorrer o ato infracional, não tem outra opção a não ser a aplicação de uma medida socioeducativa, certo? Se chegou ao ponto da semi-liberdade, mantém sempre o objetivo primário de toda e qualquer formação de criança e adolescente, ok? Que seria o quê? O estudo e a profissionalização. No caso da semi-liberdade, a gente impõe como objetivo aqui que seja fornecido por recursos da comunidade, como escolas e locais de trabalho, né? E a semi-liberdade ela não pode passar de 3 anos. E nesse caso, ela também vai ser reavaliada a cada 6 meses e o juiz ele vai ver se é conveniente manter ou não. Além disso, quando o jovem completar 21 anos, ele é automaticamente liberado, ok? Mas por uma ordem judicial. Então, tratei aqui com vocês, né, um pouquinho sobre essa questão do regime de semi-liberdade, a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, né, que são algumas das formas aí de se reparar o dano, e também a questão que eu falei de reparação mesmo, direta aí da coisa perdida. Então é isso, eu passo a palavra para o meu amigo Márcio aqui, para dar continuidade nesse tema. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a internação. A internação, ela é baseada em 3 princípios. O primeiro deles é o princípio da brevidade. Ou seja, a pena, não é exatamente uma pena, mas essa medida socioeducativa, ela não pode ultrapassar
período de 3 anos, ou seja, o período em que o adolescente ou a criança fica internado não pode ser superior a 3 anos. Porém, será permitido a reavaliação dessa medida a cada 6 meses, ou seja, não há um prazo fixo, mas a cada 6 meses há uma reavaliação de todas essas medidas aplicadas às crianças e aos adolescentes. O outro princípio, ele é o da excepcionalidade. O que é uma exceção? Uma exceção é aquilo que não é aplicado como regra, ou seja, só deve ser aplicado em último caso, quando não há nada mais a ser feito. E o outro princípio é o respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Ou seja, tem que respeitar todo o desenvolvimento da pessoa, da criança ou do adolescente, para que não seja prejudicado nos seus afazeres ou nas suas condições psicológicas, principalmente. E com isso, o nosso estatuto ele traz a previsão de que será permitida a realização de atividades externas, ou seja, atividades fora do recinto da internação, a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Ou seja, só em casos raríssimos, mais raros que o da internação, é que não será permitido atividades externas. E, em qualquer hipótese, a determinação judicial que não permita a criança ou adolescente realizar essas atividades externas, ela pode ser revista a qualquer momento pela autoridade judiciária. E atingindo o limite estabelecido pelo prazo de 3 anos, o infrator ele deve ser colocado em regime, ao mínimo, de semi-liberdade. E a liberação, ela será compulsória aos 21 anos, ou seja, depois dos 21 anos, a pessoa não pode ficar internada. A medida de internação, ela tem alguns requisitos. Ela só pode ser aplicada quando tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Não basta que haja a ameaça. O ato infracional ele deve ser cometido como uma grave ameaça, uma ameaça de morte, por exemplo, ou com uma violência à pessoa. Não basta uma violência a uma coisa, por exemplo, eu quebrar algo para cometer o ato infracional. Não, há o requisito da violência à pessoa. Outra hipótese de aplicação da medida de internação é pela reiteração no cometimento de outras infrações graves. Ou seja, não basta reiteração de várias infrações, mas sim que elas sejam graves. E o que é uma infração grave? Uma infração grave, no contexto do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela é aquela que prejudica o jovem ou a criança nas suas condições psicológicas, ou até que o expõe a algum perigo, a algum grave perigo. Então, não há um rol taxativo dessas infrações graves. Ou outra hipótese é pelo descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. Ou seja, se há um descumprimento que ocorre sempre e injustificadamente, ou seja, se tiver uma justificativa justa, pode deixar de cumprir uma medida anteriormente imposta. Mas, caso contrário, a medida de internação ela poderá ser aplicada. Um exemplo do ato infracional cometido mediante grave ameaça ou de violência à pessoa é um exemplo de um latrocínio, que é um roubo com morte. Uma reiteração no cometimento de infrações graves é um tráfico de drogas, por exemplo. E o descumprimento reiterado e justificável da medida anteriormente imposta é o descumprimento de qualquer das medidas que as minhas colegas já explicaram para vocês. E vale lembrar que o prazo de internação
por descumprimento de outras medidas, ele não pode ultrapassar 3 meses, devendo ser apenas decretada judicialmente após o devido processo legal, após transcorrer todo o processo, com direito de defesa, inclusive. E em nenhuma hipótese poderá ser aplicada a internação quando houver outra medida adequada, ou seja, mais uma vez, o princípio da excepcionalidade, de que a internação ela é a última hipótese, a última alternativa a ser aplicada a um adolescente ou uma criança. Agora, nós falaremos sobre o estabelecimento, que tem que ser uma entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida a rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração. Ou seja, há que ocorrer a individualização realmente da pena. Cada indivíduo será colocado com aqueles semelhantes. E durante todo o período da internação, inclusive a provisória, antes de haver uma decisão oficial, uma sentença condenatória, serão obrigatórias atividades pedagógicas, ou seja, mostrando mais uma vez o objetivo de ressocialização, de realmente colocar esse adolescente ou criança de volta na sociedade. E alguns direitos do adolescente privado de liberdade, trazidos pelo Estatuto. O primeiro é entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público. O Ministério Público é o responsável por proteger os incapazes, ou seja, as crianças e os adolescentes são incapazes. Então, a qualquer momento, pode requisitar uma entrevista com algum representante do Ministério Público. A criança ou adolescente também pode peticionar diretamente a qualquer autoridade, seja o juiz, seja delegado, qualquer autoridade. Avistar-se reservadamente com seu defensor, ou seja, o advogado do adolescente, da criança, pode conversar reservadamente com o infrator. Também ela pode ser informada de sua situação processual, sempre que solicitada. Se sua condenação é provisória, definitiva, quanto tempo falta de cumprimento da medida, entre outras coisas. E sempre ser tratado com respeito e dignidade. E sempre permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável. Por quê? Porque o objetivo não é afastar a criança ou adolescente da sociedade, da sua família, mas sim reintegrá-la, colocá-la de volta dentro da sociedade, dentro da normalidade. E de receber visitas, ao menos semanalmente, ou seja, podem haver hipóteses em que o infrator recebe visitas mais de uma vez por semana. Também tem o direito de corresponder-se com seus familiares e amigos, ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal, habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade, receber escolarização e profissionalização, ou seja, a criança não pode deixar de estudar e de se profissionalizar, exatamente para voltar à sociedade. Realizar atividades culturais, esportivas e de lazer, ter acesso aos meios de comunicação social, receber assistência religiosa, segundo a sua crença e desde que assim o deseje, manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles que porventura deixar depositados em poder da entidade. Receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade. Em nenhum caso poderá haver incomunicabilidade, ou seja, sempre a criança ou adolescente deverá estar comunicável a seus pais, responsáveis ou autoridades. A autoridade judiciária poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou de responsáveis, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente. Lembrando que o foco do estatuto é a proteção da criança ou do adolescente, visto que
sempre há esse resguardo de toda a sociedade, do Estado e principalmente dos pais. Ou seja, se o interesse é a melhora, a ressocialização da criança, não podemos permitir que uma companhia que a incite a praticar um crime, por exemplo, assim, que a incite a se rebelar dentro do recinto da internação, que continue tendo essas visitas. Então, o estatuto ele protege mais uma vez o interesse das crianças. E também, o Estatuto nos traz que é dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internos, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança. Aqui é até uma redundância, porque eu acho que isso já está implícito a todo o código, todo o estatuto e todo o ordenamento jurídico, todo o conjunto de leis que existem no país. Então, mais uma vez, é dever do Estado e de toda a sociedade, das famílias, dos pais, cuidarem e darem preferência ao cuidado de crianças. E finalizo a minha fala agradecendo todas as colegas, todos que ficaram presentes até esse momento, que acompanharam a aula, todos do projeto. Um grande abraço, espero que tenham gostado. Curte, comenta aí o que acharam. Até mais. Bom, pessoal, grande abraço para vocês. Gostaria de deixar como recomendação, né, aqui no tema que a gente está tratando, a questão das infrações, né, dos menores infratores, um filme que chama Juízo, tem na Netflix, certo? É um documentário brasileiro. É bem legal, vocês vão conseguir ver de perto a realidade, de como que funciona ali dentro do ambiente ali de internação, como que é feita as decisões, é bem bacana quem tiver interesse aí. Então é isso, obrigada, pessoal.